Olá, 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 pessoal, e vamos começar, vamos dar ponto de partida no programa Mente e Corpo Pleno, vamos embora! Então eu já expliquei para vocês, né, no outro vídeo, a respeito de como que você pode fazer, nós vamos ter que repetir, então a repetição é a mãe de toda a competência, né não? Então assim, você vai ter que passar o primeiro dia, você vai ter a primeira tarefa que nem eu vou dar hoje, vamos repetir a primeira tarefa o máximo que der. No segundo dia, você vai ter a outra tarefa, então vai ter que repetir a primeira mais a segunda, e assim indo até o término com 15 dias. Chegando nos 15 dias, a pessoa pergunta assim: tá, Patrícia, e aí? Eu tive as 15 tarefas, os 15 novos hábitos, né? E o que eu faço agora? Não repito mais nada? Não, aí que começa o nosso, a nossa. Nosso maior esforço, né? Que não é um esforço que você vai ver que vai te tomar muito tempo, mas vai te tomar a atenção que você precisa para você fazer alguma coisa realmente acontecer na sua vida. Então, chegando no 15º dia, você vai ver que muitas dessas tarefas, muitas vezes não são tarefas de esforço, nem físico nem mental. Tá? É simplesmente de você lembrar, e para isso a gente vai recorrer a algumas técnicas para fazer lembrar, tá? Mas chegando no 15º dia, você vai ter repetido 15 tarefas junto com a 15ª, que é a última. E no 16º dia, você vai tentar repetir as 15 tarefas que você aprendeu. E no 17º, as 15 tarefas. E no 18º, as 15 tarefas. Então, a partir do 15º dia que você tem toda a explicação de todas as tarefas que você foi colocando uma a uma, que eu poderia dar para você as 15 de uma vez só, mas eu não explicaria para você o conteúdo que é interessantíssimo de cada uma das tarefas. Ok? Então chegou no 16º dia, você vai começar o teu dia fazendo as 15 tarefas. Então começa por ordem que você vai seguindo, porque quando a gente você vai ver que a primeira tarefa vai se tornar uma coisa bem mais assídua de você fazer no 15º dia. Então não vai ter muito, sabe? Assim como a segunda, a terceira. Então, gente, não tenham medo, tá? Não é nada que cansa, nem mentalmente, nem vai falar assim, nossa, é que eu não tenho tempo. Veja bem, uma pessoa que ela alega que ela não tem tempo nem para cumprir com alguma coisa para ela melhorar mesmo, então essa pessoa realmente ela tá precisando de uma corda, né, para a vida, porque uma pessoa que não tem 10 minutinhos do seu dia para depositar em ações para se fazer melhor, fica complicado, né? Então a gente tem que reagir da melhor forma e a gente tem que repetir para buscar um benefício para a gente mesmo. Tá bom? Mas conforme vai passando o tempo, eu vou explicando para vocês e vai ficar tudo mais fácil, tá certo? Então vamos lá, qual é a primeira tarefa do dia? Gente, a primeira tarefa do programa inteiro é simplesmente você saber o porquê que você quer determinada coisa, tá? Eu não vou generalizar no sentido de só dieta, ou só isso, ou só aquilo, mas claro que nós temos um zelo pela saúde, então é mente e corpo de forma saudável, tá bom? Então, por que que você quer ser mais saudável? Por que que você quer emagrecer? Por que que você quer isso? Por que que você quer aquilo? Tudo tem que ter um motivo. Ok? Em geral, a pergunta, né? Por quê? Ela pode ser muito bem empregada, como ela pode ser muito mal utilizada. E eu vou explicar isso daí para vocês conforme a gente vai conversando aqui, tá? Mas a primeira atitude que você tem que fazer é você listar aquilo que vai te dar o motivo de você agir. Patrícia, você está me falando de motivação? Pois é, motivação nada mais é do que você encontrar o motivo ou os motivos que te levam a fazer determinada coisa. Então, o que que vai levar você a fazer uma dieta, restringir alguma coisa, ou se não passar a ter uma atividade física que você não está acostumada, que você não curte muito atividade física, mas você está querendo ter o hábito de ter atividade física, barará, barará. Qual é o motivo que vai te levar a ter isso daí na sua vida? Já parou para pensar nisso? E outra, o motivo de uma pessoa não pode ser comparado com o motivo de nenhuma outra pessoa.
Eu sempre brincava com as meninas, né? E com os meninos também, né? Mas mais com as meninas, porque a gente é mulher, a gente sabe dessas coisas, né? Quem é mulher sabe do que eu tô falando, né? Quando a gente tá um pouquinho acima do peso, pode parecer banal, né? Mas não riam de mim, por favor. Pode parecer um pouco banal, mas a gente que tá acima do peso, a gente fica com as gordurinhas, né? Então você vai numa festa ou você vai em algum lugar, e em geral a gente acaba utilizando aquelas cintas que é para não ficar aqueles gominhos marcados da calcinha, básico. Aí, uma das coisas que eu tinha na minha lista quando eu tava em obesidade ainda era poder enrolar uma calcinha sem ela enrolar no corpo. Por quê? Porque a gente coloca a calcinha no lugar certo, como a gente é gordinho, forma aquela dobrinha, a calcinha faz e enrola, tá? Então, gente, pode parecer brincadeira, e é uma brincadeira, lógico, isso daí não fazia parte da minha lista, tá? Mas vamos supor que fizesse. Esses seus motivos, eles são seus e pessoais e intransferíveis. Ok? Então nunca compare e ache que o motivo da fulana é mais importante que o teu. Por quê? Porque a partir do momento que o motivo é teu, ninguém tem que cogitar se ele é bom, se ele é importante ou não é importante. Cada um anota num papelzinho, ou numa agenda, ou num bloco, ou alguma coisa assim, aquilo que for importante para si. Porque é só essa pessoa que vai ver. Não é seu marido que vai ver, não é sua esposa, não é seu filho. Ninguém vai ver estes motivos. Esses motivos são seus. A não ser que você queira mostrar, não tem problema nenhum de mostrar, tá bom? Mas, por exemplo, às vezes a pessoa fica com meio que com uma certa cisma de colocar ali, às vezes pode ser um motivo mais sexual da coisa, às vezes pode ser um motivo mais íntimo. Não interessa o motivo. Você pode colocar até em sigla, se você não quiser que ninguém veja e de cara perceba aquilo lá. Mas esse motivo, ele tem que ser forte o suficiente para você tomar uma atitude para isso daí acontecer. Então, o fato de você listar, eu tô aqui com um bloquinho, um post-it, tá? Que ele é muito bonitinho, inclusive tá ao contrário aqui para vocês. Mas aqui, tá? Eu coloquei num post-it. Poderia colocar numa folha de almaço? Poderia. Poderia colocar numa folha de um caderno? Poderia. Por quê? Eu estou exemplificando aqui para vocês, porque não tem essa de você falar assim, ah, Patrícia, mas eu só tenho 5 motivos. Quantos motivos você tiver para que te motive todos os dias a fazer aquilo lá, melhor. Né? Por que eu falo isso daí? Pessoal, uma coisa muito visível em coach, principalmente em health coach, em personal coach também, em life coach, né? Quando a gente pede para uma pessoa para ela listar as coisas ruins que ela tem na vida dela, que ela gostaria de listar, não tem folha que chegue. A pessoa em 1 minuto, ela escreve uma lista ali de um monte de coisas que ela gostaria de mudar. Agora, quando eu pergunto quais são as coisas das quais ela tem orgulho e que ela gostaria que serviria, é um sonho, é uma coisa boa, que faz brilhar os olhinhos, a pessoa ela precisa ficar pensando. Além de pensar meia hora para escrever 2 linhas, às vezes ela não encontra nem 5 motivos. Então isso daí tem que ser uma coisa com você quietinha num lugar, com vontade de você fazer isso daí, tá? Em geral, eu sempre peço para a pessoa fazer um papelzinho, uma parte. Ela vai lá, ela risca se não tiver e vai colocando quais são as coisas importantes para você que te façam realmente você levantar da cama no dia seguinte e partir para a prol daquilo lá. Você quer ver um exemplo? Vamos supor, se eu chego para você num dia de inverno, que você tá na cama quentinho, bonitinho ali. Aí eu falo para você, acorda, são 5 horas da manhã, acorda. Aí você vai perguntar, mas por que eu deveria acordar? Se eu chego para você e falo assim, não, é porque eu quero, o teu amigo, né? Acorda aí, porque eu quero que você vá comigo, porque eu vou aprender a fazer tal coisa. Você se motiva a acordar 5 horas da manhã num dia de inverno com neve para ajudar? Só se você for realmente muito colega, né? Muito amigo. Por quê? Porque não é um motivo que te move. Né? Ainda mais vamos supor que você passou mal ontem, que você tá descansando, que você tá meio assim, meio mal, tal. Você vai acordar para acompanhar o teu amigo a realizar uma coisa para ele que você não tem nada a ver com isso? Você entendeu? Agora,
Vamos puxar em outras coisas. Vamos imaginar que você tá na tua cama quentinha num dia de inverno e eu chego pra você e falo assim: acorda! Aí você fala assim: mas por que que eu deveria acordar? Tá frio, tá nevando lá fora. Por que que eu deveria acordar? Aí eu falo assim: porque você acabou de ganhar na Mega Sena. Você não iria? Claro que iria. É um baita motivo que te leva assim a levantar, pô, né? E vai embora. Então, assim, os motivos que tem que estar nessa lista são motivos reais que façam você passar pelo que você vai ter que passar para você conseguir ou o teu corpo novo, ou a tua saúde, ou alguma outra coisa assim. Então, quais são em gerais? Eu só tô te dando uma exemplificação. Cada um pode colocar o motivo que quiser, que nem eu falei da calcinha. Tem pessoas que falam assim: porque eu quero me sentir mais atraente, porque eu quero me sentir mais sexy, porque eu quero me sentir mais desejada, eu quero ficar melhor perante os meus amigos, eu quero fazer academia para ganho de massa, então eu tenho que emagrecer primeiro. Aí outra pessoa fala assim: não, porque eu quero ter uma saúde mais estável. Um dos meus motivos, para vocês terem uma ideia, eu tinha na época 35 anos, tá? E eu sempre pensava o seguinte: eu tinha eu tenho dois filhos, né? Então, na época, a única coisa que me vinha na cabeça era eu falar assim: meu Deus do céu, eu tô com 35 anos. E se eu continuar do jeito que eu tô, eu não sei se eu chego a 45 anos. Sabe? Então, assim, o fator saúde para mim pegou muito pesado. Então, o meu primeiro motivo da minha lista dos porquês que eu queria emagrecer era justamente isso. Eu coloquei assim, ter mais saúde para conseguir acompanhar os meus filhos. Porque eu estava numa situação onde eu estava tão obesa e tão cansada e com tantos problemas de saúde que eu não conseguia acompanhar o meu filho. Se ele fugisse de mim e desse um piquezinho de corrida, eu não conseguia acompanhar. Eu não ia conseguir acompanhar ele, né? Então, isso para mim foi um fator muito importante. A saúde a minha saúde, para eu acompanhar a saúde dos meus filhos, né? Então, esse era um motivo que todo dia vinha na minha cabeça logo que eu acordava de manhã. Então, quando eu acordava de manhã, que eu abria os olhos, eu falava assim: bom, começou outro dia. Por que que eu tenho que acordar? Bom, porque eu tenho que acordar, porque eu tenho que seguir no meu plano. Para quê? Para ser uma melhor mãe para os meus filhos. Eu quero ser uma mãe presente, eu quero ser uma mãe ali constante numa brincadeira, eu quero ser uma mãe presente. Né? Então isso para mim me valia como muito motivo. É lógico que eu colocava outros. Por quê? Porque a vaidade também impera. Então eu tinha, por exemplo, usar calça 38, na verdade nem 38, porque eu nem sabia que eu ia conseguir chegar nisso daí, tá? Para mim, na época, pra você ter uma ideia, eu usava tamanho 56, né? E na minha lista de porquês estava escrito assim: usar a calça 42. Né? Que para muitas pessoas hoje em dia, tá vendo, não importa o motivo, tá? Para muitas pessoas que olham, que são magrinhas, falam assim: 42, tá 42? 42? Ai, você sonhava com isso? Não compare o sonho de uma pessoa com o de outra, porque para uma pessoa que usava 56, usar 42 era glória no céu, tá? Então, assim, os motivos são seus e eles têm que ser fortes o suficiente para você conseguir captar, né? Tem que ser forte o suficiente para você. Se você falar assim: o maior sonho da minha vida é dançar cancan de luz acesa pro meu marido, não interessa. O outro não tem que saber disso, sabe? O outro não tem que saber dar risada. Não, é você. O teu sonho é o teu sonho. Então é você quem tem que achar um motivo forte o suficiente. Que para algumas outras pessoas, se elas lerem, falam que nem que no meu caso, o meu segundo da lista era usar uma calça 42. Se eu falo isso num grupo de pessoas que são mais magras ou são atléticas, 42 é tamanho de pessoa que está acima do peso, para mim era o meu sonho de consumo. Então eu não mostrava para ninguém, eu não falava para ninguém, o sonho era meu, ele estava no meu papelzinho. Então o que eu fiz? Eu anotei num papel, num post-it, esse aqui tá bonitinho, né? Mas eu anotei num post-it daqueles quadradinhos amarelos e eu repliquei isso daqui. E em todo lugar que eu ia, eu colava um desse aqui. Todo lugar que eu ia, que era da minha casa. Então, por exemplo, eu tinha um post-it desse aqui com os meus porquês que eu queria emagrecer.
no meu criado mudo. Eu fiz em forma de ficha. Sabe aquelas fichinhas de atendimento médico, de consulta, etc e tal? Eu tinha uma fichinha daqui, que é uma ótima ideia também. O sistema de fichas, né? Então eu tinha a fichinha, né? Mais ou menos desse tamanho assim, com listado. Eu tinha uma lista de mais ou menos umas 12 a 15 frases do porquê que eu queria emagrecer. Eu deixava uma no meu criado mudo, uma na gaveta do banheiro, uma na gaveta das calcinhas, uma lá embaixo na minha agenda. Aí eu abri o meu diário alimentar, tinha lá uma cópia escrita assim à mão. Então eu repliquei esta lista em vários lugares. Inclusive, eu tinha uma dentro da minha carteira, eu tinha uma dentro da minha bolsa e eu levava uma pequenininha assim no bolso da minha calça. Cada vez que eu colocava a mão lá dentro da calça, eu tirava a listinha, aí eu falei assim, vamos supor que eu ia para algum lugar, uma festa, alguma coisa assim, mesmo eu já tendo tido jantado em casa, tá satisfeita, a gente tem vontades, né? Então o que eu fazia? Quando me apertava aquela vontade, que eu falava assim, ai meu Deus do céu, que vontade de comer isso, ai que vontade, não sei o que, eu puxava a minha listinha, que eu sabia que eu tinha mais do que uma, e eu lia aquilo lá pra quê? Pra me dar força. Eu falava assim, não é possível. Gente, veja bem, ninguém te dá motivação. Você não compra motivação, você não ganha motivação. Você tem que criar a motivação dentro de você. A motivação ela tem que vir de dentro, é uma coisa criada. Você tem que criar a tua motivação. É o motivo que vai te levar à ação. Então, desvios nessa potência vão acontecer o tempo inteiro e você tem que se lembrar muito nitidamente do porquê que você está nessa luta. Né? É a mesma coisa, você já imaginou uma pessoa que guerreava, por exemplo, sei lá, na Idade Média, que lutavam pelo seu país? Por que você está lutando? Eu estou lutando por maior liberdade, por isso, porque aquilo, porque eu vou poder criar os meus filhos assim, porque eu vou poder fazer assim, assim, assado, porque eu vou poder ter uma vida digna. Olha que legal. Você acha que no campo de batalha a pessoa também não esmorecia e falava assim, por que eu estou fazendo tudo isso? Né? Mas é isso daí reavivado que dá força pra gente seguir. Aí a pessoa respirava fundo e falava assim, cara, eu tenho que fazer isso por causa disso, 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 disso. Então a pessoa ela se remotivava, ela voltava a atenção dela para aquilo. Porque se a cada vez que você tem um real motivo, olha, eu quero emagrecer, eu quero perder peso, eu quero ter uma saúde melhor. Por que você quer ter uma saúde melhor? Se for um motivo muito banal, no sentido assim, eu quero emagrecer só para poder usar o biquíni mais uma única vez. Você já tá falando. Você não quer ser magro e se manter magro, você quer só usar o biquíni uma única vez. Cuidado com isso daí. Por quê? Porque é um motivo muito frívolo, é um motivo muito superficial. O que pode acabar acontecendo é você usar realmente o biquíni mais uma única vez e depois disso o teu cérebro falou assim, tá, usou, lindo, agora podemos engordar de novo? E a pessoa, volta a engordar. Então assim, qual é o teu motivo? Qual é o motivo que vai te levar à ação? Anote na agenda, no papel, nessas fichinhas e todos os dias de manhã, acordou, a primeira coisa que você vai fazer vai ser o quê? Ler os seus motivos. Podem ler em voz alta, você pode ler várias vezes, até a hora que aquilo entra na tua cabeça, tá? E a dica que eu dou é o seguinte, como a média para você repetir alguma coisa, para adotar como hábito, é de mais ou menos 60, 65 dias, que nem eu comentei no primeiro vídeo, tá? Você pode fazer o seguinte, você pode fazer um papelzinho com as coisas, as frases que você quer e mudar este papelzinho de semana em semana. Por que mudar? Porque tudo aquilo que a gente olha e que tá igual, a gente fala assim, eu já sei, e você não dá muita atenção. Então você precisa dar uma puxada para o lado visual da coisa. Então, numa vez você usa uma fichinha a branca, tá? Daqui a uns 10 dias, uma semana, tal, muda para uma fichinha amarela.
Você pode parecer que não, tá? Para nós, a gente sabe que a gente mudou a fichinha, mas para captação cerebral é muito interessante, porque você estava lendo até então, até 10 dias atrás, você estava vendo uma fichinha branca. Aí o teu cérebro viu uma ficha amarela, ele vai querer prestar atenção ao que está escrito ali. Muda a letra, muda a cor que você escreveu a letra, papapá, né? Então, mude se for o caso de 10 em 10 dias. Mas a gente tem que ler. Ah, mas Patrícia, eu já decorei essa listinha. Mas leia, visualize. Ah, tá, eu quero vestir 38. Ah, eu quero me sentir melhor. Ah, eu quero ter mais pique para acompanhar os meus filhos. Eu quero ter uma saúde mais assim. Eu quero eliminar tantos quilos. Você entendeu? Então, assim, a tua lista de motivos, ela tem que ser a primeira coisa. Sabe por quê? Porque ninguém planeja nada sem um motivo e sem um ponto de chegada. A sua listinha é o seu ponto de chegada. Ela não tem um único vencedor. São todas as coisas que você colocou ali. Então, automaticamente, se eu emagreço para ser uma melhor mãe, para acompanhar melhor os meus filhos, significa que eu tenho uma saúde melhor, significa que eu estou usando um número de calça muito menor do que antes, significa que já emagreci e eu estou muito bem assim, obrigado. Então, você está vendo que quando você chega no final do teu plano, em geral, pessoal, ninguém tem um plano para nada. Então, se a gente vai montar um plano e nós vamos começar a programar alguma coisa, tá? Quanto tempo vai demorar isso? O que é que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? Quais são os motivos que me levam a fazer isso? Esses motivos têm que estar nessa tua listinha. E, infelizmente ou felizmente, né? Motivação é que nem banho. A gente tem que tomar todos os dias e, de preferência, mais do que uma vez por dia, para não começar a cheirar, né? Então, assim, use-a. Pega essa lista. Começou a fraquejar, a primeira coisa que você vai fazer de manhã é ler a lista. Conforme você vai passando o dia, nós estamos com um potencial de energia de manhã. Não sei se vocês já perceberam isso. A gente está a 1000 de manhã. Então, de manhã, você está com a tua bateria ali cheiona. Tá? Isso daí que eu tô falando para vocês, isso é parte de estudos que foram feitos até em universidades no mundo inteiro, tá? Isso daí eu posso até, se vocês tiverem interesse disso daí, eu posso arrumar para vocês. Mas em geral, assim, você tá com a tua energia cheia na parte da manhã. Conforme vai passando o dia, que você vai tendo uma situação ali, você tem um perreiozinho lá, você tem um cansaço ali, você trabalha aqui, a tua energia ela vai diminuindo, não é não? Quando você chega em casa do trabalho, você não fala assim, nossa, eu tô tão cansado, você tá com os olhinhos mais baixos, né? Não tá mais que nem de manhã que você tá a 1000 ali, tá? Então, o nosso potencial de ação, chega na parte da manhã, a gente tá cheião. Então, guarde a parte da manhã para você fazer tudo aquilo que é imprescindível para você alcançar esse teu resultado logo cedo. Por exemplo, tem pessoas que gostam de treinar de manhã. Não é porque eu gasto mais energia de manhã. Não, é porque de manhã a gente tá com um pique mais acentuado. E você fazendo uma atividade física na parte da manhã, você tem mais energia ainda para gastar pro resto do dia. Parece que te dá um up. É ou não é? Então, assim, se eu tenho que treinar, opte pela parte da manhã. Por quê? Primeiro, você já tá com full gás logo de manhã. Aí você vai, parece que dá um boost de energia, né? Parece que faz um puff, né? Então, assim, melhor. Porque você vai ter mais energia para gastar durante o dia. Então, deixa para as coisas fundamentais para de manhã. Tá? E as coisas que você, por exemplo, eu percebo que a hora mais... Olha que curioso, tá? As mulheres reclamam muito disso, e tem alguns homens também que são assim. As pessoas, elas reclamam assim, falando que elas começam a ter problemas nesse potencial de ação, nessa vontade toda de fazer a coisa acontecer, elas começam a dar uma esmorecida no começo da tarde. Por que no começo da tarde? Porque geralmente é o horário que a pessoa já foi trabalhar, voltou para casa, comecinho da noite, né? 6, 7 horas da noite e tal.
já tá cansado, xingou no trânsito, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Ela chega em casa e ela tinha sempre como vício, como resposta para o cansaço dela, alguma coisa gostosinha ou alguma coisa que ela sentava no sofá, comia para dar uma agradada na alma. E agora que ela tá de dieta, ela não pode fazer isso. Então, o que que entra nessa hora? A nossa amiga listinha, um bom café amargo, e a gente fala assim, amanhã é outro dia, pra gente recomeçar tudo de novo. E essa listinha é aquilo que você vai ler e fala assim, ai, puxa vida, mas é verdade, hein? Aí você fala assim, ai, vesti a calça tamanho tal. Nossa, eu me imagino usando a calça. Então, essa imaginação, essa tua vontade de chegar nesse ponto, faz com que te dê uma acalmada na alma e que te mantenha nos trilhos para você continuar. Certo, meus amores? Então, assim, achem. A primeira tarefa que vocês vão fazer. Você já tem agenda, você já tem anotações, você já tem o teu plano, você já sabe o quanto que você quer perder, o que que você quer fazer, que dieta que você quer fazer. Lindo! Agora a gente tem que achar o que é que vai te mover. Quais são os motivos que vão te levar à ação de determinada coisa, do teu plano que você está querendo fazer. Então, encontre as suas, né, motivações e anotem num papelzinho. Replique este papel o máximo que você conseguir. Faça cópias dele e eu sugiro que você faça à mão para você ler, reler e guardar. Guarde na carteira, guarde no bolso, guarde no criado mudo, guarde no banheiro, cola um post-it no espelho do banheiro, enquanto você estiver se maquiando ou se você estiver fazendo a barba, você dá uma olhada, isso aqui é legal, pá, você vai lendo, vai gravando, vai gravando, vai gravando. Tá no trânsito, cola um ali no painel do carro. Enquanto você vai lendo, às vezes dá uma passada, putz, usar a calça 38 ia ser bom, hein? Ah, vai ser bom. Então, quer dizer, você cria motivação, tá? A motivação, essa lista de desejos, ela não pode deixar de ser vista pelo menos todo dia. Eu aconselho a pegar esta lista, mesmo conscientemente, ou seja, forçando, você ler esta lista ao menos umas 5, 6 vezes por dia. E para isso tem que ser um motivo real, um motivo que te chame a atenção, um motivo que te faça sair da cama num dia frio e botar o pezinho descalço no chão. Então, aí, senta aí, pega a tua cabecinha, bota ela para funcionar e risca, rabisca, veja quais são esses motivos que vão te fazer ter essa ação, certo? Então, vamos lá? Partimos então, primeira dica, primeira tarefa é fazer uma lista dos porquês que você quer ser isso que você está planejando para o teu futuro. Um ótimo dia para você.